quero ver sua opinião também. Vamos lá? Então, no episódio desse Academia Responde, eu fiz a seguinte enquete. A enquete no Telegram era a seguinte. Se você aí, tivesse o desafio de entrar em uma empresa nova e tivesse que estruturar toda a área de PCM, por onde você começaria no seu entendimento do que você tem hoje? Qual que seria a sua resposta? Então eu fiz essa enquete lá no Telegram e eu coloquei lá 5 opções. Que a primeira era cadastro dos equipamentos, eu começaria pelo cadastro dos equipamentos. Eu começaria pela criticidade dos equipamentos. Eu estruturaria a equipe primeiro. Eu definiria a política de manutenção primeiro. Ou primeiro eu veria os resultados de quebra, disponibilidade e custos. O que você, pelo entendimento que você tem hoje, responderia aqui? Por onde você começaria? Qual dos 5 itens aqui você começaria? E aí, sabe qual foi a resposta? Vamos lá. A resposta foi o seguinte, 28% foi de cadastro dos equipamentos. Então, ou seja, a maioria das pessoas acham que é pelo cadastro dos equipamentos que se começa toda a estruturação de um PCM. Está errado isso, Luiz? Eu não vou nem falar que está certo, nem que está errado. Só que eu fiz isso de uma maneira que te tendenciasse a responder esse primeiro item, cadastro dos equipamentos, que é o primeiro ponto que vem na cabeça. E se você for olhar pela linha de raciocínio, primeiro tem que cadastrar os equipamentos, né, para depois montar a criticidade, para depois ver a estrutura da equipe, e aí te dá uma certa conexão disso. Por quê? Porque o mercado fala isso, as pessoas falam muito sobre isso. Porque é um modelo que eu chamo de padrão. Se você for seguir o modelo padrão que existe no mercado hoje, que se ensina, qual que é a sequência de uma boa implantação de PCM hoje, que é ensinado no padrão? A maioria dos cursos de PCM ensina hoje, e a maioria dos cursos que eu fiz me ensinou isso, que é você partir pelo cadastro dos equipamentos, fazer o datasheet lá, fazer toda a árvore estrutural dos seus equipamentos, cadastro no sistema, esse tipo de coisa. Depois de feito todo esse cadastro, você vai fazer que é a criticidade dos equipamentos. A partir da criticidade, você vai definir lá qual é os planos de manutenção para cada equipamento de acordo com a sua criticidade, certo? Aí você elabora seus planos de manutenção. Com os planos elaborados, aí você faz o quê? O mapa de 52 semanas, que é lá o que você vai ter que fazer todas as semanas do ano para poder garantir suas manutenções. E em cima desse mapa você faz a programação, que é a parte de planejar e programar suas atividades em cima desse mapa de 52 semanas com a equipe. E por fim gera-se dados, e com esses dados se definem os indicadores. Olha só, esse modelo está errado? Não estou falando em momento nenhum que ele está errado. O que eu afirmo com propriedade e pela experiência prática nesses 28 anos e trabalhando com gestão de manutenção por muitos anos e implantando PCM em várias empresas diferentes, eu percebi que esse modelo aqui ele está ficando ultrapassado. Ele não está errado, ele está ultrapassado. Mas ultrapassado em que sentido, Luiz? As coisas estão se modernizando, estão avançando e você precisa mudar, você precisa fazer alguma coisa diferente. Não há progresso sem mudança. Então, o que você precisa mudar? Para isso, para responder a essa pergunta e te deixar presente para a resposta correta daquele enquete que eu fiz, eu quero deixar aqui claro para você a linha de raciocínio que você deve ter para você decidir o que é que você deve começar primeiro na sua empresa. Então eu quero responder essa pergunta fazendo uma nova pergunta para você. E qual é essa pergunta? O que sustenta uma empresa? Pô, Luiz, o que sustenta uma empresa? Para a empresa se sustentar, ela luta para sobreviver e para atingir sua fatia de mercado, não é mesmo? E para isso ela precisa do quê? Lucro e produtividade. Então, se a empresa precisa de lucro e produtividade, o que você tem que fazer? Manter ela funcionando, manter a confiabilidade, reduzir quebra. Você tem que manter a produção dela constante. Ah, legal. Agora, me responde uma coisa. Você entrou na empresa hoje e o seu chefe te deu essa missão lá. Precisa implantar o PCM aqui porque nós estamos um caos aqui. Nós não estamos produzindo bem, está quebrando constantemente. Eu preciso de retorno rápido e você foi contratado para isso.
Eu estou falando isso porque eu já vivi essa situação há 2 anos atrás. E eu tive que ter uma resposta rápida para essa situação. E eu tive uma resposta, que eu vou passar aqui já já. E você responderia o quê? Ah, vou cadastrar os equipamentos no sistema, chefe. Depois eu vou montar a criticidade aqui, aí eu vou começar a elaborar os planos, tá bom? E aí depois eu vou montar esse mapa de 52 semanas e vou começar a programar. E aí programando isso, aí eu vou te dar os indicadores e vamos ver se estão melhorando ou não. Olha só, isso aqui funcionava lá atrás. Hoje, se você for seguir essa metodologia, se eu fosse o teu chefe e estivesse cobrando isso, eu te demitiria. Por quê? Porque isso não traz resultado a curto prazo, traz resultado a longo prazo. E as empresas estão mudando hoje, elas precisam de resultado rápido. Não dá para esperar mais. Então, como é que eu faço para linkar essa sequência de cadastro, de elaboração de planos, criticidade, tudo, e ao mesmo tempo atender a urgência da empresa? Porque para você fazer todo um cadastro de equipamento no sistema, leva tempo. Para você fazer toda a matriz de criticidade de cada equipamento, vai levar mais um tempão. Para você elaborar seus planos, aí você vai pegar os críticos As lá, vamos começar pelos críticos As. Ah, vamos fazer um FEMEA para fazer o plano. Cara, olha quanto tempo você vai demorar. Um FEMEA precisa de equipe multidisciplinar, precisa de pessoas que conheçam a metodologia, várias pessoas envolvidas e não é rápido, é demorado. Então, seria a maneira mais ideal para você fazer isso aí. Mas quando você começasse uma empresa do zero. Agora as empresas já estão funcionando. Elas querem melhoria. Você vai ser contratado para resolver problema, para dar resultado rápido. E como você faz isso? Eu criei uma metodologia, uma sequência para fazer isso. Onde eu chamo essa metodologia de modelo dinâmico, né? Que é metodologia 10P. O que é a metodologia 10P, Luiz? São 10 passos que eu sigo para implantar um PCM estruturado, que tem aqueles itens lá de cadastro, de criticidade, planos de manutenção exatamente, mas antes eu consiga mitigar os problemas, as quebras, de maneira que eu consiga ganhar fôlego para implantar os itens mais demorados de longo prazo. Então eu tenho que começar de um princípio. E o que seria esse princípio? Então o primeiro passo que eu julgo essencial, que eu vivi nesses últimos anos como gestor de manutenção, que é primordial para você alcançar seus resultados, é você definir qual que é a situação atual que você vive hoje. Por exemplo, o que você tem que fazer? Mapeamento da estrutura que você está hoje. Qual que é o seu orçamento de manutenção? Se ele está batendo, está estourando, quanto que ele tem para o ano? O que já tem implantado de manutenção? Eu já tenho cadastro, não tenho, já tenho criticidade, porque às vezes você tem um monte de coisa implantada, mas não está funcionando. Então, por onde que eu começo? A partir daí, já coisas que eu já tenho implantado. Se já está implantado e não funciona, onde que está o erro? Entendeu como que funciona? Aí você vai começar a ver os níveis de quebra. Quais são os piores equipamentos, as piores áreas, que equipamento quebra mais? Isso você precisa ter mensurado. E quais são os piores equipamentos da fábrica? Isso é fato. Tendo essa situação na sua mão, você vai conseguir entender o cenário que você está inserido e onde estão os gargalos, os principais problemas. Se você for ler aquele livro A Meta, por exemplo, tem um livro aí chamado A Meta, ele ensina você a definir gargalos e você tem que tratar nos gargalos. É isso que você está fazendo aqui, você está identificando onde estão os seus gargalos, onde estão as maiores quebras, onde estão os seus maiores gastos, os seus maiores custos e assim por diante. Tendo esses dados na mão, você vai para o segundo passo. O que é o segundo passo? É conhecer o time que você tem. Qual que é o time de manutenção que eu tenho para trabalhar? Quem é quem? Quais são a relação de conhecimento de cada um, tempo de casa, a afinidade com o equipamento? Porque você vai ver que tem pessoas que têm muita afinidade com certo equipamento, mas tem outros que não têm nenhuma afinidade com nada, às vezes. Então você tem que tentar entender o perfil comportamental de cada um, o perfil de conhecimento de cada um em cada equipamento da fábrica, para você ter lá quem é teu time realmente. Tá certo? Então por que eu estou falando isso? Porque o terceiro passo é o quê? Você, com base no seu estado atual que você está da fábrica, a situação que você está, e seu time. Qual que é seu time? O que você vai fazer? Opa, vou fazer um casamento aqui dessa engrenagem. Eu vou pegar os melhores e vou colocar nos piores equipamentos. Eu vou pegar os que têm menos afinidade e colocar nos equipamentos que quebram menos.
Eu vou pegar as pessoas que têm maior conhecimento técnico de gestão, esse tipo de coisa, e vou fazer trabalhos de melhoria nos equipamentos que estão gastando muito dinheiro. Então eu vou reposicionar o meu time de acordo com o perfil de cada um, comportamental, perfil técnico, de conhecimento, tempo de casa, assim por diante, na onde está me dando mais prejuízo, tanto em quebra, em custo, em disponibilidade e assim por diante. Com isso eu consigo, em curtíssimo prazo de tempo, melhorar o meu resultado imediato na fábrica, de quebras, de custos e assim por diante. Com isso você ganha um fôlego. Eu vou respirar um pouco e aí sim eu vou fazer aquele planejamento a longo prazo. Aí eu tenho mais a questão da política de manutenção e mais outras 6 etapas que eu sigo para fazer essa gestão toda da metodologia 10P. Por que eu falo de política de manutenção aqui na próxima etapa? Porque nos meus treinamentos eu ensino muito isso. O modelo estratégico da empresa. Se você não tem claro o modelo estratégico da empresa, o que ela quer, para onde ela vai, qual que é a meta dela, grana, disponibilidade, produção, esse tipo de coisa, e o que ela quer de você de manutenção. Se você não souber isso, como que você vai começar a elaborar planos de manutenção, estratégias de manutenção, se você não sabe para onde você quer ir, se você não sabe o que a empresa quer de você? Então, primeiro entenda o que a empresa quer de você. Em cima disso, você define a sua política de manutenção voltada para a estratégia da empresa. Com essa política na mão, aí que você monta suas estratégias de manutenção, plano de manutenção e assim por diante nas próximas 6 etapas. Então, esses 4 pontos principais aqui é o primordial para você começar uma gestão de PCM. Então, no meu ponto de vista, não estou falando que eu tenho a verdade, é o que eu sigo há muitos anos, vem dando muito certo, muitos feedbacks positivos, muitos resultados que eu venho alcançando nas empresas, que é começar pelo seu estado atual. Depois conhecer o time e aí reposicionar cada um de acordo com o que você estudou de momento atual que você está. Aí depois você define sua política de manutenção de acordo com a estratégia da empresa. Aí a partir daí tem mais 6 etapas que você deve seguir para você implantar uma boa gestão de manutenção. E espero que tenha ficado claro para você. Então se você começar pelo cadastro dos equipamentos primeiro, não está errado. Mas vai te levar muito tempo para você adquirir resultado rápido. Aí você vai ser massacrado pelo teu chefe, pela sua direção, porque não está trazendo resultado. Esse resultado é de longo prazo nesse modelo. Então você precisa evoluir. Não há progresso sem mudança. Então abra sua mente para as mudanças, para a inovação que vem aí. Tá certo?